Olá, 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 YouTube. Olá, olá, podcast. Hoje em Medicina Simbólica e também sessão de enroscos. Eu vou retomar um tema que eu tratei no último episódio do podcast de Medicina Simbólica sobre a postura passiva e que eu chamei preguiçosa também, de atuarmos quando a doença aparece, quando o adoecimento aparece. Eu vou só voltar um pouquinho na definição do que seria uma doença. A doença é uma harmonia que faltou. Então, algo que deveria fluir, que se espera que flua desimpedido, ganha obstruções. Ali tem um adoecimento, portanto, são obstruções que mudam o funcionamento, que criam efeitos não muito bem-vindos naquele cenário. Por isso que é a harmonia que falta, Porque se tem uma obstrução que leva aquele fluxo por um caminho diferente, porém com efeitos que nos fazem sentir, poxa, que bom isso aqui está produzindo um bom efeito, está levando por caminhos que eu estou vendo aqui onde a coisa está produzindo frutos. Mas quando as obstruções elas levam a dor, a incômodo, a desarmonia, a brigas, a discórdias, a sensações ruins, a impossibilidades, a incapacidades, você vê que a vida não está no maior fluxo dela. Então, esse caminho impedido, com efeitos que não são expansivos, caracterizam o adoecimento. E o que eu disse na sessão anterior foi que, diante desse adoecimento, a nossa tendência, e é uma tendência culturalmente estabelecida, é de ficar passivo, de entregar. Quer saber? Eu estou com esse impedimento aqui, essa desarmonia, traz alguém que harmoniza para mim. Então, eu contrato um médico, eu contrato uma medicação, eu contrato um terapeuta, eu contrato eu contrato alguém, eu contrato algo externo a mim para fazer o trabalho de harmonização por mim. Claro, logicamente, são ajudas bem-vindas. Porém, não se entrega na mão de alguém um processo pessoal de transformação. Quando eu quero cuidar dessa obstrução nesse caminho, e ela pertence ao meu caminho, eu preciso atuar sobre a obstrução. Não tem como eu terceirizar essa arrumação. Eu comparei o corpo a uma casa, que precisa estar constantemente sendo organizado, arrumado, realinhado, purificado. Mas na casa a gente pode chamar alguém. No corpo são nossas questões, são nossas emoções, são os olhares com os quais nós olhamos o mundo, são as demandas internas de compreensão das nossas inconsciências. Então, falei sobre essa preguiça e retorno ela aqui, porque eu quero passar de fase nesse entendimento. E quando nós não temos preguiça de investigar, tá? Então, você já passou dessa etapa passiva e você está já com uma postura diante dos seus adoecimentos, Você já está com uma postura ativa, você já está com uma postura de quem tem olhos que quer descobrir, tem curiosidade, tem vontade de olhar para esses pontos que estão adoecidos, tem essa disposição em buscar. É o buscador. A postura do buscador, que é a postura que vai nos levar a processos de autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Então, eu compreender esses caminhos internos,
o que se passa aqui, de onde vem isso aqui, o que está acontecendo para eu sentir isso, de onde vem essa história, de onde vem esse meu olhar, de onde vem esse julgamento, de onde vem essa desarmonia interna. Então, o buscador, ele já passou do nível, né, do passivo preguiçoso, ele já está atuando, interessado, mais ativo em torno do seu adoecimento. Porém, e esse é o tema do conteúdo de hoje, nós temos uma certa urgência, né? Uma certa pressa. É assim, né? A gente às vezes não é preguiçoso, mas a gente é apressado, e é o apressado, ele é preguiçoso em estar no presente, esperando que o processo aconteça. Descobrir algo, encontrar uma explicação, juntar uma peça de um quebra-cabeça, que essa sensação ela é muito constante quando nós estamos em processos de autoconhecimento. Você, olha o que eu encontrei, olha o que eu descobri, é isso. Essa descoberta de algo não é ainda o processo completo. Eu vou dar aqui como exemplo a minha pressão, né? Quando eu estava morando em São Paulo há alguns anos, deve ter 3 anos que eu me mudei de São Paulo, eu aumentei muito o meu peso, e esse desvendamento e transformação sobre o peso virou um curso inteiro meu, de tanto material, tanta coleta que eu fiz, né? Se transformou num curso que vez ou outra está com inscrições abertas. Mas a minha pressão ficou alta, né? E eu não aceitava quando eu ia ao médico e ele dizia assim, não, ó, já era, você agora é hipertensa. Aquilo parecia para mim não muito correto, um diagnóstico não muito correto. E de fato, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, consultando outros médicos, eu fui vendo que não é bem assim, né? Sua pressão ficou alta uma vez, você não é hipertenso. Mas alguns médicos queriam me fazer acreditar que sim. Pois bem, eu não fiquei passiva diante daquilo. Eu investiguei, eu compreendi as transformações bem imediatas que eu precisava fazer. Por exemplo, liberar peso, nem foram tão imediatas assim. Levei alguns anos liberando esse peso. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que tem um aspecto que é encontrar as direções, e sobre a pressão eu cheguei em uma palavra de transformação. Assim, eu tenho ela aqui, ó, ela tá exata, tem a ver com relaxar. Né? No meu caso bem específico, na minha caminhada de vida, a expressão em negrito que está aqui para mim assim, tua pressão, para ser liberada essa desarmonia da pressão alta, você precisa relaxar. Olha, eu encontrei a resposta, eu não fui passiva diante, porém, há um caminho até a Paula conseguir relaxar, né? Porque, olha que curioso, se apareceu ali no caminho da Paula uma desarmonia por falta de um relaxamento, adivinha se a dificuldade da Paula é relaxar, óbvio. Então não é só ela descobrir, relaxar, que bom, eu descobri que é ser relaxada, a solução do dia para o outro, eu tô relaxada aqui com as pernas para cima, nossa senhora, meu Deus do céu, né? Não é assim que funciona. Existe um processo. Então, há um processo entre o conhecer, o saber a resposta, o identificar a questão e você fazendo seu bom trabalho de transformar. Porque senão, vou contar aqui para vocês, você descobre, você vira um grande buscador, mas você continua preguiçoso. Né? Você encontrou a resposta e acha que só de encontrar a resposta já a mágica já aconteceu. Não é assim. Aí tem o teu trabalho de cena a cena, aplicar aquela nova sabedoria, aquele novo conhecimento que ainda não é sabedoria, só se torna sabedoria quando a transformação aconteceu dentro de você.
né? De dentro para fora. Aí sim você incorporou aquele conhecimento e ele se tornou uma sabedoria. Mas daí há um processo. Há um processo. E ter paciência com esse processo faz parte também dessa construção das nossas curas. Sim, meus queridos e minhas queridas. Recebam meu grande abraço, beijos e até.